Boa tarde a todos, todas, todes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel Pretos no Universo dos Games, que nada mais é do que uma ponte entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, me apresentando bem rapidamente, meu nome é Thaisa Candela e eu serei a condutora desse painel, com muito prazer. Para dar início, nós gostaríamos muito de fazer 1 minuto de silêncio em razão do assassinato brutal do João Alberto Silveira Freitas. Então, por favor, me acompanhem nesse momento de silêncio. Perfeito. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Vamos continuar, então, aqui com o nosso queridíssimo e importantíssimo painel, tá? A gente reservou um período aqui para perguntas ao final. Então, quem tiver perguntas, já pode ir mandando pelo chat, como eu falei, né? A gente tá distante, mas tá pertinho, e essa possibilidade da gente conversar é principalmente através do chat com vocês, ok? Ao longo do evento, então, vocês podem ir mandando as perguntas no chat, que a nossa equipe vai fazer essa organização e junção das perguntas que sejam semelhantes, né, umas com as outras, e a gente responde no final. As nossas painelistas respondem no final. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a tradutora e a parceira ali, Raquel Souza, que nos acompanha nesse painel, fazendo a tradução para os 2 idiomas, facilitando a vida de quem precisa dessa tradução, certo? Esse evento é uma realização da Preta Hub, mais Festival Feira Preta, e a Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos, e temos como apoiadores também IBM, Logitech, TikTok e Grupo Mais Unidos, perfeito? Vamos agora dar início ao nosso painel. Como ela falou, é 19ª edição, certo? Então não estamos na primeira edição, é um evento de altíssima importância e esse painel está, então, abrindo esse evento. É um prazer gigantesco estar aqui. E para me apresentar um pouco mais formalmente, vamos dizer assim, eu sou programadora de formação, já atuei com desenvolvimento Android e iOS nativo, com experiência em empresas que talvez vocês já tenham ouvido falar, como Dextra, Masters, iFood e Impulso, e atualmente eu sou Developer Relations Expert na Rocket City, que é uma plataforma de educação técnica que atinge mais de 500 mil desenvolvedores e desenvolvedoras, além de ser professora de programação na Laboratória, e eu atuo também como Community Manager do Google Developer Group Campinas e carrego o título de Google Women Tech Makers Ambassador, ok? Bom, feita a minha apresentação, é hora de finalmente apresentar as nossas queridíssimas convidadas. Então, apresento inicialmente aqui Kisha Howard, acho que é assim que se pronuncia. Se eu falei errado, me desculpe. Ela é apaixonada pelo mundo dos videogames e pela cultura geek. Kisha é uma líder com uma visão envolvente e inspiradora. 2 vezes palestrante do TEDx, Kisha tem a habilidade de prever tendências e enxergar muito além do óbvio nas indústrias de videogames e esportes eletrônicos, os chamados e-sports. Natural de Chicago e formada em comunicações e psicologia de DePaul University, Kisha fundou a Sugar Games em 2009. E ainda tem muito mais coisa para falar. Então, por favor, Kisha, conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória para nós, por favor. Well, first of all, thank you for having me. This is already a tremendous experience, and just getting to know you, getting to meet all of you is really special to me right now. Yeah, I mean, it's always been exceptionally important to me that this space is inclusive.
Globally, the technology that's used to make video games, the software and the hardware, is something that we all need to be discussing and something that we all need to talk about. And the fact that we can be introduced to it through play is so incredibly important, because we can get started immediately. We don't need to necessarily wait for outside validation to understand the power in this space. And that's what I'm here for, to make sure that everyone understands the opportunities for themselves. Sensacional, muito obrigada pela introdução. E agora é o momento de apresentar a nossa outra painelista, também uma pessoa, eu posso dizer, uma pessoa incrível, que é a Raquel Mota. Ela é fundadora e CEO da SuDeReal, também não sei se eu pronunciei corretamente, depois você me corrija, ok? Tecnóloga em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC Ipiranga, atua na produção de jogos, animações e palestras, onde orienta desenvolvedores e desenvolvedoras negras no mercado de games. Em 2019, ela foi reconhecida como melhor desenvolvedora brasileira pelo Drops de jogos. Também virou personagem em quadrinhos contando a sua trajetória no mercado de games, num livro HQ, Crônicas de Minas Game Devs. Esse é o nome do livro e do HQ, né? De autoria de Flávia Gazi e Carol Porfírio, publicado pela editora Basti. Ela também é colunista da Wall Start, onde conta suas experiências afetivas com os jogos. Raquel, por favor, conta um pouquinho mais pra gente sobre a sua trajetória, por favor. Sim, claro. Nossa, muito obrigada, gente. E sim, tá certo, é SuDeReal. E para quem não conhece, a SuDeReal é um estúdio de jogos focado em narrativas afro-brasileiras e afrodiaspóricas. Bom, basicamente, minha história com os videogames se iniciou lá quando eu era criancinha, porque eu acabava muitas vezes atrapalhando a minha mãe, né? Principalmente minha mãe com o computador, né, que ela trabalhava com o computador, e eu sempre desligava na tomada, e aí ela teve a brilhante ideia de me ensinar a mexer no computador. Só que, obviamente, na época eu não sabia ler, e aí o que aconteceu foi que ela decidiu com meu pai que eles iam usar os jogos como parte do método de ensino para me alfabetizar, né, e porque inclusive minha mãe é professora. Então, foi assim que começou a minha história, e desde então eu venho sempre me atualizando, jogando bastante, compartilhando bastante com a comunidade, e basicamente a ideia que surgiu de falar sobre a SuDeReal, de fundar a SuDeReal junto com o Marco Silva, foi principalmente pela falta de representatividade que a gente via nos games aqui no Brasil e mundo afora. Então, a gente queria que existisse um espaço mais saudável para representar as vidas negras dentro dos games, porque, gente, videogame, assim, eu sou meio suspeita para falar, porque videogame é meu xodó, mas, basicamente, o videogame foi que me inspirou a fazer tudo que eu faço hoje e também o meu jeito de ser. Então, não teria como eu dizer que videogame não fez parte de toda a minha trajetória, principalmente porque ele foi um dos métodos usados para me ensinar a ser uma pessoa melhor no mundo. Sensacional, muito obrigada pela sua pequena introdução, porque vocês perceberam, né, que essas duas têm uma trajetória absurdamente incrível. Elas vão poder contar um pouquinho mais aqui conforme as perguntas que eu vou trazendo e também as perguntas de vocês no final. Então, só para lembrar, mandem as perguntas de vocês aqui no chat, porque elas terão um momentinho ali no final para responder elas, beleza? Então, a Raquel já começou a responder ali a pergunta que eu exatamente ia fazer: qual foi o seu primeiro contato com o universo dos jogos? E aí, então, a segunda pergunta para você, Raquel, é como isso se tornou uma profissão? Caramba, foi meio doido isso, porque por mais que eu gostasse muito de games, eu não me via na profissão de games, principalmente porque eu sempre via a indústria no geral, sempre tendo homens dentro da indústria, principalmente homens brancos. Isso me desmotivava um pouco, né? E aí, até o momento que eu estava na universidade, eu fui fazer um TCC, na época, o nosso TCC que eu fiz, inclusive, eu fiz o TCC junto com o Marcos, porque eu queria muito fazer algo relacionado com a área da saúde, e o Marcos queria fazer games como TCC. E aí eu falei, por que não? Vamos se juntar. Então, a gente se juntou e acabou saindo o nosso primeiro game oficialmente pré-SuDeReal, que foi um game GYOG, que ele ajudava pacientes pediátricos
com dificuldade motora nas mãos. Então, esse jogo era utilizado em alguns atendimentos com uma terapeuta ocupacional, a Juliana Ren, que ajudou muita gente nesse processo, e a gente foi fazendo vários testes, várias validações para que a gente conseguisse desenvolver uma aplicação que, de fato, atenderia a necessidade do atendimento. Então, acabou que, quando a gente terminou a faculdade, a gente pensou, ok, e agora? O que vamos fazer? E aí a gente começou a fazer pesquisa sobre o mercado de games no Brasil e no mundo, e estava sentindo que a gente não queria só criar um estúdio de jogos, mas a gente queria criar um estúdio de jogos que tivesse algum impacto, e além desse impacto, a gente queria muito que tivesse espaço para as pessoas negras contar suas histórias. E aí foi que eu e o Marcos, em 2017, fundamos a Sudereal, e acabou que nosso primeiro jogo foi o Angola Jenga Picado dos Sonhos, que inclusive é inspirado no livro quadrinho do Marcelo de Salete, mas depois a gente pode contar mais sobre isso. Mas foi bem assim, eu não tinha experiência anterior no mercado, essa foi assim a primeira experiência, assim, logo tipo, pá, de cara. E isso foi muito importante, porque ao longo desse processo eu acabei me amadurecendo bastante como profissional, e também entendendo que não era só contar a história de pessoas negras, mas a gente precisava sim ter toda uma pesquisa por trás disso, e também saber o que era importante ser contado, porque a gente queria contar também histórias felizes, não histórias tristes, né? Porque a gente sabe que existem muitos jogos que falam de pessoas negras, mas são coisas tristes. Então a gente queria que tivesse uma mistura de todos os nossos sentimentos para mostrar que muito antes disso que aconteceu no nosso Brasil, com a época da escravidão, existia histórias por trás disso, muito antes desses fatos acontecerem. Então foi basicamente assim. Muito legal. Então, assim, duas coisas que eu pesquei aqui da sua fala. Você conseguiu unir o útil ao agradável e você já entrou no mercado empreendendo. Foi basicamente isso. Exato. Legal, muito legal. Obrigada pela sua resposta. Agora vamos para a Kisha. Kisha, conta pra gente qual foi o seu primeiro contato com o universo dos jogos e como que isso se tornou parte da sua profissão. Oh man, I mean, first of all, Raquel is so impressive. I am so just proud to be on this panel with you. Very similar to Raquel, when I first got into this space, it was very male dominated. And on top of which, I didn't see any people of color. I didn't see any Black people. So I never really thought the industry was going to ever be for me. My first introduction to video games was actually my older brother being able to play video games. And he basically forced me to play when he didn't have his friends to play with. So I didn't actually originally even enjoy video games because all I did was lose to my older brother. And then one day I practiced and I beat his butt and it was amazing. And that feeling of confidence sort of did something to me, you know, like being able to practice and get good and be creative sort of opened up pathways in how I thought about video games and how I even thought about life, right? You lose a bunch of times and then you get good and you win. And I took this into my adult life and I never really, I fell into creating an organization and a community for gamers and specifically to highlight women and gamers of color by accident. I really just wanted to find people that was like me, that had some of my experiences to play games with. And I was very surprised to find out that there were so many different types of people who aren't really being represented in this space, that are consumers of video games, that are inspired by video games, that want to create their own narratives and see themselves, you know, represented. And so that's how Sugar Gamers came to be. I wanted to have a community for everyone else, if that makes any sense. You see, when you think of a gamer, you think of usually a young white or Asian male in a headset, and they're on their computer and they're winning at something and they're yelling at the screen. But really, the idea of video games, they're nothing but simulations for what we do in actual life. The military uses video game simulations. The medical industry uses video game simulations. The entertainment is using video games as a way to reach people, to engage in
it is important now more than ever that we, you know, people of color, women, globally, that we're all a part of that narrative. We're all sharing our perspectives in this multi-billion-dollar industry. There's more than enough space for us. And through Sugar Gamers, I am sort of hoping that this organization sort of amplifies this message of opportunity in this space. Sensacional, obrigada pela resposta também. Kisha, aproveitando, eu percebi que você tem vários empreendimentos, né? A Sugar Games é uma comunidade que você fundou, mas você tem outros empreendimentos também. E entrando em um dos sites, eu vi a palavra autenticidade. E eu percebo que tudo que eu li a respeito do seu trabalho e das coisas que você faz tem muita autenticidade. Então, se você puder contar um pouquinho sobre como que foi esse começo da Sugar Games, como que foi o começo dessa ideia de reunir pessoas que têm o mesmo objetivo em torno de uma comunidade, em torno de um grande objetivo. Conta pra gente como que foi, então, o início da Sugar Games, por favor. Oh man, it was such a beautiful experience. When you think about, again, the world of video games, you think that you have to be a certain person, you have to have certain things, you have to know a bit of information in order to belong to that community, to belong to that space. And what authenticity means to me is that you take the time, especially if you're a leader, you take the time to get to know the people that are a part of your community, because those people are really what informs you on how to make decisions for your future. You can't innovate or be inclusive unless you understand the challenges that individuals are having who you're trying to serve. And so I you know, all of these women, all of these people of color who were not represented in this space and not understanding the pathways to even get to the space where they could have an opportunity in the video game industry. A lot of people, you know, think that video games is all about esports or competition, and they completely forget that they can, if they're interested in writing, they can have careers in narrative design in video games. If they're interested in music, they can have music in their video games. They can have fashion in their video games. They can, you as an individual, no matter what their interest is, they can be a part of this. And the authenticity comes from having the language to really be compassionate and empathetic to a person's individual experience, instead of trying to glomp on or trying to create a structure to just imitate what has already pre-existed. As Black people, as people of color, we can create our own version, our own, you know, sort of space within what video games is. We don't have to imitate what has already existed. We can do something that feels authentic to our culture, to our experiences, that is positive and enriching to ourselves and to the people around us. And it's such an amazing opportunity to really take that time. I put my time, my money, and my resources behind having an organization where people can feel like they can be themselves in the video game industry, not just have to imitate what they've already seen before. Muito interessante isso, Kisha. Obrigada pela sua resposta. E só me veio à mente uma frase que fala sobre não apenas imitar as outras pessoas, mas ser alvo de imitação e inspiração, né? E vocês duas têm histórias muito, nesse sentido, muito similares, né? De vocês criarem algo tão autêntico a ponto de ser inspiração de outras pessoas, né? De algo completamente novo, vamos dizer assim, e necessário. A próxima pergunta agora é para Raquel. Raquel, como que foi o processo de criação do primeiro jogo? Você comentou um pouquinho sobre ele rapidamente, mas como que foi o processo de desenvolvimento, não só da ideia, mas também em termos de tecnologia? Nossa, foi uma loucura. Principalmente porque a gente não tinha ainda... até então a gente não tinha feito um jogo autoral como o Sudereal, e essa foi a primeira oportunidade que a gente teve para fazer isso. E isso se deu porque a gente já participou de um edital aqui no Brasil chamado, acho que é Kyo HQ2, alguma coisa assim, eu sempre inverto. E acontece que nesse edital você tinha que escolher 2 quadrinhos
e desses 2 quadrinhos você tinha que montar ali o que seria um jogo para esses 2 quadrinhos, e depois os jurados iriam escolher para a final qual quadrinho iria. E na época a gente escolheu o Angola Janga, Uma História de Palmares, que é um livro HQ do Marcelo de Salete, inclusive. E aí a gente ficou muito feliz que a gente tinha sido aprovado, né, para a próxima fase, só que a gente tinha a notícia de, ok, vocês têm um mês para fazer o primeiro protótipo do jogo. E, tipo, foi uma loucura, porque a gente aqui teve muito apoio da Faune Studios, que é um estúdio de animação aqui de São Paulo. A Faune super apoiou a gente, inclusive eles se disponibilizaram a entrar com a gente nesse edital, porque precisava ter uma empresa aberta com tantos anos de desenvolvimento, e a gente estava no começo. Então, a gente fez essa parceria para conseguir fazer esse primeiro jogo, e foi muito legal e inspirador, porque dentro do nosso time a gente teve diversas pessoas que eram da Faunia, e aqui na Suder até então a gente tinha o Marcos Silva e o José Wilson. E aí, no desenvolvimento do processo, a gente teve que ler o livro várias vezes, várias vezes, várias vezes, principalmente porque a gente nunca tinha tido contato com o livro, e aí entender todo o contexto daquilo para conseguir desenvolver uma narrativa coerente e tudo mais, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, sabe aquela sensação que você está terminando algo e você fala assim, caramba, eu consigo fazer isso? Foi exatamente isso que a gente sentiu, e foi muito importante, porque por mais que uma das nossas artistas, inclusive que é a diretora de arte, é a Larissa Mello, e ela é uma artista excelente. E aí a gente ficava fazendo várias trocas, porque o nosso time, na época, era diverso, né? Então tinha pessoas brancas, não brancas, dentro do nosso time trabalhando, pessoas negras. Então, fazer com que todo mundo entendesse todo aquele panorama que contava dentro do livro foi muito importante, porque, para quem não sabe, já explicando, o livro, basicamente, ele fala sobre a história de Palmares, aqui no Brasil, que basicamente foi um quilombo que as pessoas negras fizeram para fazer uma resistência. Algumas fugindo algumas que moravam nos quilombos eram pessoas livres, e outras estavam fugindo dos engenhos na época. Então, essa resistência que foi criada, teve vários quilombos no Brasil lá fora, e o quilombo do Palmares foi um dos principais. Então, o livro, ele conta basicamente toda a história essa parte do quilombo e tudo mais, a história das personagens, né, pessoas negras escravizadas. E quando a gente se deparou com isso, a gente conseguiu tirar ali o jogo, e quando a gente terminou, foi muito importante esse processo, porque foi ali que a gente entendeu a importância que a gente estava realmente tendo, porque até então estava tudo na nossa mente, a gente compartilhou depois com familiares e tudo mais o primeiro protótipo, e a gente não tinha ido entrar então ao público para conseguir fazer essa validação, que é super importante. Então, acabou que em 2019 a gente teve a oportunidade de conseguir mostrar o jogo para o público, a primeira vez no Perifacon, que basicamente a Comic Con a gente chama aqui de Comic Con, Comic Con não, Perifacon, que é a Comic Con da favela. E nesse evento a gente chegou lá, foi mostrar o Ambit Mini, o Angola Janga, e as pessoas que estavam naquele espaço, em sua maioria, eram pessoas periféricas e pessoas negras, né, com suas famílias e tudo mais. E quando aquelas famílias negras vieram para cima assim do nosso jogo e falaram o quanto era importante para elas saberem que tinha um jogo que falava sobre a história de Palmares e que também conseguia explicar um pouco desse momento histórico do Brasil, foi muito emocionante, porque a gente viu ali que a gente não estava fazendo sozinho, sabe? Tipo, a gente estava fazendo para as pessoas. E aí foi aí que nem a Kisha falou, a gente tem que construir as coisas com as pessoas e conhecer a nossa comunidade. E foi ali que a gente começou a conhecer a nossa comunidade e começar a fazer as coisas com eles, principalmente porque é uma trajetória que a gente tem que seguir unidos e juntos para poder fazer isso. Não dá para construir jogos só para a gente mesmo e não mostrar ao público o que eles querem também. Então, dentro dessa toda narrativa, dentro do desenvolvimento, um ponto essencial que teve foi o Marcelo de Salete,
porque ele nos ensinou muito, muito, muito. O Marcelo Salete, ele é professor de história, inclusive, e ele nos ensinou muito para que a gente conseguisse representar a obra dele bem. Até o momento, ela continua, segue em desenvolvimento, a gente ainda não tem nenhuma data prevista, mas, assim, foi o nosso primeiro jogo com uma experiência, assim, muito inspiradora e fantástica, porque depois do Felipe Falcão a gente conseguiu a oportunidade de expor ele no país de Angola e Moçambique. A gente, como desenvolvedores, a gente não conseguiu ir, mas o jogo foi mesmo assim, dentro da exposição do Marcelo de Salete, em conjunto com a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Então, sério, foi assim, toda vez que eu falo, eu fico muito feliz, porque foi uma trajetória um pouco, assim, digamos que sofrida no começo, né? Porque a gente só tinha, na época, um computador que a gente usava, que uma metade do trabalho era eu que fazia no computador e metade o Marcos. Então a gente tinha que se dividir. Você perguntou sobre tecnologia. No começo foi bem assim nosso estúdio, tipo, um computador para 2 pessoas trabalhando e se dividindo a todo momento. Então foi uma trajetória assim. Agora a gente olha e fala assim, nossa, foi gostoso, mas também a gente tem que pensar o quão importante é as pessoas terem acesso às tecnologias, principalmente nós, pessoas negras, como desenvolvedores, enfim, porque é isso que faz com que a gente consiga produzir conteúdo com excelente qualidade para a comunidade. Sensacional. Sensacional mesmo. Nossa, eu estou muito, muito feliz aqui de ouvir a história de vocês. E agora eu vou fazer uma pergunta para Kisha. Kisha, você comentou sobre a questão do uso de jogos em outras áreas, né? E isso, de certa forma, é um tanto... Vocês duas, na minha visão, além de autênticas, vocês não são nada restritas, né? Aquela caixinha fechada de mentalidade, mas sim muito visionárias. Então, pensando nesse sentido de serem visionárias, Kisha, você pode contar para a gente um pouquinho de como que você enxerga a evolução tecnológica nos jogos, nas plataformas de jogos, pensando dentro desse ecossistema aí dos Estados Unidos? Oh, wow. I mean, this year, 2020, globally, we're all experiencing some challenges. We're experiencing the hardship of living through a pandemic. And it's through all this chaos, we've seen the opportunity that video games has given us to connect, to learn new technologies like Unreal or Epic or, you know, whatever technology you're using to create is the media that we're going to be consuming. We can't see each other. So how do we connect? How do we engage? And before this year, like video games was ramping up and people were taking it more seriously. But now it's incredibly important that we look at this space. And because in the future, the skill sets that are learned to create video games are going to connect to every other technological field. And again, before it was just, oh, this is just going to be fun. This is going to be entertaining. I'm going to play with my friends. But it's way bigger than that. It's seriously important. And not to take the fun out of it, because that's why I'm here, because I have fun in the space. But again, everything that's used to create games are changing the very fabric of how we'll be connecting with one another globally. And that means that we all need to be a part of this conversation. We all need to take it very seriously. And what I see for the future is how these emerging technologies are going to affect different communities. One of the things that I'm concerned about is the skills gap. Because, like, yes, we are consumers of games, but we need more Raquels. We need more of that, where, you know, we're passionate and we're resourceful and we figure out ways to just punch through the barriers and the challenges as people of color, as women, and really insert our perspectives and insert, you know, our flavor into things, because it's needed in order for us to be seen in what is going to be next as far as the media that we're consuming. And that's what I see in the future. Like, we've already seen a taste of it. Like, we're not watching TV anymore passively. We need something that is customized to what we want to engage with.
you know, that connects us to the communities that we're enjoying. You know, like this is why Twitch is so important. The celebrity of things, the way that we have connected to entertainment has changed drastically over the last 5 and 10 years. So no longer is it the same pathways to reach certain levels of success. You have to be multifaceted. And, you know, right now, a lot of people believe that they just need to be good at the games that they consume, but they also need to understand how those games are made and who is making those games and making those decisions, because we're all being impacted by it. Whether it's American culture or whether it's Brazilian culture, whether it's just, you know, like I said, globally, we're all affected by how we're consuming video games, how we make video games, how we talk about video games, and what's represented in them. And it's going to be just more important than ever. I think that, you know, it's not that I think, as we can see, again, during this pandemic, video games has been more important than ever. It has been an industry that has been thriving, and what was once projected to be, you know, $150 billion is now projected to be $180 billion. And in that number, like we all want to have the conversation about authenticity, but in that number is a conversation about career opportunities, about a sustainable way to make a living doing something that you love. And we all need to again, I can't express this enough, we all need to be a part of that. We need to be a part of that future. You know, the skill sets that we're talking about today aren't just, you know, things that are just extra. They're necessary. They're not just things that we can just, oh, like that's something special that if we're really passionate about it, we can do it. No, we all need to understand and be technologically literate as to how we can be a part of this. Sensacional. Incrível esse mindset, Kisha, que você trouxe sobre olhar para o universo de games e olhar para a ferramenta como uma ferramenta, para algo muito além do entretenimento. Isso é sensacional, como um meio para a gente conseguir falar de outros assuntos e atingir outros objetivos. Incrível essa mentalidade. Obrigada por ter trazido isso para o nosso painel. Eu teria 1 milhão de outras perguntas para fazer para vocês, mas esse é o momento de nós lermos as perguntas do pessoal que está nos acompanhando aqui, dessa audiência incrível. E eu vou começar, então, aqui com uma pergunta que foi a seguinte. Gostaria de perguntar para a Kisha quais empresas nos Estados Unidos estão preocupadas em apoiar desenvolvedoras negras e desenvolvedores negros. A pergunta foi do Marcos. Marcus, excellent question. So, you know, again, globally, we've been talking about Black Lives Matter, right? And since we've been talking about that, all the companies appear to be preoccupied with making sure that they are incorporating sort of systems and pathways for people of color to be a part. But a lot of it is just responsive to all of the turmoil that we are going through. So it's a quick response to be like, oh, we're anti-racist. We're doing things for people of color. What I've been looking at is people who are really changing their company culture. Like their whole company culture is all about ensuring that Black people, that it's inclusive. And, you know, I'm still taking a look at that actually right now. I would say that Epic Games, Epic in the Unreal Engine and Unity are doing some really significant things. They're not perfect, but you can become educated in how to create video games for free right now. There's no barrier to entry besides maybe having the equipment to do so. But imagine what you would pay for school to learn game design or to learn virtual production or to learn any of that. Years ago, if you would have went to a university to learn these things, it would have cost you a lot of money. Now, if you consider paying for your education through investing in yourself to have the proper equipment
to take advantage of the free education that Epic Unreal, the Unreal Engine is offering and the Unity engine is offering. I think that just comprehensively, that is allowing for people who come from overlooked and underserved demographics to empower themselves, to educate themselves. Because like these companies, you know, they're trying to get us to buy and consume and help them market as like this good company. But what we need to do is really be a part of it and hold all these companies accountable. Because like anybody can say in the last 6 months, like, oh, Black Lives Matter, but does it really at the end of the day? And that is going to take a long time to determine. So I'm always just, you know, from top to bottom, just being scrutinizing very heavily what these companies will do, because it's not going to just be one PR statement that does it for me, and it shouldn't be one PR statement that does it for you. I like the companies that are empowering us to be a part of this ecosystem for real. And I see Epic and Unreal investing a lot of money to ensure that their tools and their software is available as widely as possible. And regardless of their moral foundation, that is very important to our community. Perfeito, perfeito. Obrigada pela sua resposta. Teve até uma pessoa que colocou aqui no chat que a fala de vocês é muito inspiradora e eu concordo plenamente, estou me sentindo absurdamente inspirada pelas informações e pela história de vocês. E o André trouxe um monte de perguntas. Eu vou selecionar 2 delas aqui para vocês. Então, começando pela Raquel. Raquel, foi muito difícil entrar nesse mundo dos jogos? O que teve de mais desafiador nessa trajetória, visto que provavelmente sofreram muito preconceito no começo? Então, essa pergunta eu vou trazer para as duas, e aí a Raquel começa respondendo, depois a gente passa para a Kisha, ok? Olha, eu acho que desafiador existe várias coisas, mas acho que as principais foram o baixo recurso, sério. Porque para a gente conseguir fazer coisas com qualidade, a gente precisa, inevitavelmente, de bons equipamentos para a produção de games. E os equipamentos aqui no Brasil são caros, né? A gente sabe disso. E agora, muito mais com alto dólar aqui dentro do nosso país, isso tem se dificultado cada vez mais. E a gente acabou participando o ano passado de um edital que foi do Vitec, que apoia empreendedores periféricos. E isso foi crucial dentro do nosso desenvolvimento como estúdio, porque isso fez parte da nossa evolução, que a gente conseguiu receber mentorias para conseguir fazer o nosso negócio ser mais um pouco aderente na nossa proposta e, além disso, comprar equipamentos. Então, hoje, basicamente, a maior parte dos equipamentos que a gente tem, a gente conseguiu por conta do edital. E isso é muito importante, porque são políticas públicas que existem aqui no Brasil, desses pequenos editais, que ajudam as pessoas pobres que não têm muito dinheiro disponível para conseguir comprar esses equipamentos. Então, a gente está conseguindo hoje estar aqui falando com vocês, principalmente porque a gente teve esse apoio, a gente também teve apoio de diversas outras empresas que, ao longo da nossa trajetória, nos ajudou. E foi fundamental, porque se hoje a gente tivesse que somente trabalhar com nossa força para conseguir comprar esses tipos de recursos, a gente está trabalhando muito mais que a gente já trabalha hoje, simplesmente para conseguir alcançar um equipamento que deveria ser de fácil acesso a todos, né? E a gente levanta muito isso com a NVIDIA, porque a gente recentemente se tornou embaixador da NVIDIA, e isso tem sido uma conversa que a gente sempre fala com eles, porque a gente precisa, sim, de equipamentos bons, mas também precisa de muito acesso, porque a comunidade, principalmente a comunidade negra aqui no Brasil, produz incrivelmente bem, mas no final das contas a gente sabe que essas pessoas que têm grandes talentos, elas estão fechadas a empresas que não se importam com a produtividade dela como pessoa negra, enfim, e isso afeta, porque ela poderia estar ali fazendo o trabalho dela com muito mais qualidade e muito mais felicidade, mas no final ela não pode porque ela depende daquele emprego, e isso
a gente viu principalmente com a pandemia, né? Diversas pessoas ficando sem emprego aqui no Brasil, e aí não tem como você falar para um desenvolvedor e falar assim, olha, desenvolvedor negro periférico, tipo, sai dessa empresa que ela tá te fazendo mal à saúde, achando que ele tem que pagar as contas, sabe? A gente recebe aqui na Suderil várias vezes mensagens de pessoas que queriam trabalhar com a gente, mas a gente não podia abrir as nossas portas para ela, porque a gente também está lutando para sobreviver. E seria muito irresponsável a gente contratar pessoas e não remunerá-las bem. Isso é muito desafiador para a gente, porque a gente sabe do nosso pacto, a gente sabe o quanto é importante o nosso trabalho a todo momento, porém, ao mesmo tempo, a gente recebeu uma coisa que a gente, da nossa mentora, uma das nossas mentoras no Vitec falou assim, primeiro vocês têm que se ajudar para conseguir ajudar os outros. E isso é, como posso explicar? É muito, muito importante, porque se hoje a gente não tivesse bem agora, do jeito que a gente está, a gente não conseguiria produzir nossos games e posteriormente a gente não conseguiria contratar profissionais para conseguir entrar no nosso estúdio e desenvolver os nossos jogos. Então, eu acho que a maior dificuldade foi essa. E a segunda é como a indústria, no geral, aqui no Brasil, invalidou bastante a nossa existência. Porque sempre a resposta era: por que vocês estão fazendo jogos para as pessoas negras? Isso não vende para o mercado. E isso foi muito difícil para a gente entender que isso não era importante para eles. E ok, cada um tem a sua opinião em relação a isso, mas ao mesmo tempo a gente não podia se abalar a ponto de parar a nossa produção, e que por mais que nossa produção seja demorada por falta de alguns recursos, a gente tinha que levantar adiante e fazer ela acontecer, principalmente porque tem pessoas que também estão junto com a gente, todo dia mandam mensagem, querendo saber o que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo. Então, é difícil porque essa validação ela só veio no momento que a gente expôs os nossos jogos em Angola e Moçambique, nos continentes africanos, né? E aí você olha e fala assim, cara, eu preciso realmente ter uma oportunidade que, digamos, internacional para conseguir ser validada pela indústria brasileira, sendo que quem conhece o nosso trabalho sabe o que a gente faz e, enfim, isso é muito difícil dentro da indústria aqui no Brasil, porque existe essa invalidação constante. Então, eu só vejo essa validação com esse evento, que foi no continente africano, e posteriormente acabou que a gente conseguiu também fazer um evento de forma online também, na Alemanha. A gente também conseguiu fazer uns outros eventos que foi no continente africano como um todo, que acho que foi a Africa Communicate, o nome do evento. Então, isso é muito difícil. E, sério, a gente sim, não tem como dizer que não sofre preconceito por conta disso, mas mesmo a gente sofrendo, a gente também não pode só focar nisso, porque senão a gente fica doente mentalmente e não consegue trabalhar de uma forma saudável. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho dos desafios, né, que vocês já passaram. Imagino que você conta pra gente, mas sem dúvida isso tem uma dimensão muito maior do que o que você pode expressar em palavras. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar com a gente. E agora eu quero passar para a Kisha. Kisha, conta pra gente, aí dentro do seu ecossistema, dentro dos seus desafios, né? Quais foram os mais salientes? Algum deles teve relação direta com a questão do preconceito, tanto da iniciativa, né, tanto quanto você como pessoa? Como que foi essa sua entrada no universo dos jogos? Quais foram as barreiras que você encontrou no meio do caminho? I mean, listening to Raquel, I mean, it's beautiful that we're so similar, even though we live so far apart, that we have such similar challenges as Black people and as women to be validated in this space. And Raquel is so passionate about it, and you could just see the smile on her face when she talks about video games. But this is hard. It's very difficult. And you do have to have passion, and you have to have a revolutionary spirit, because it's not, there's nothing about it that's easy. You constantly have to be rejected. You constantly have to hear no. You constantly have to see other people who are mediocre gain way more success with a fraction of the work that
people like Raquel have put into this space. It's something that you can't do for money. It's something that you have to do because it's the right thing to do. It's something that you have to do because when I was little, I wanted to see a Black woman like making video games and being a badass and, you know, doing all the things that we're trying to do right now. It's incredibly important to give that sense of like, it's possible. Just having the possibility is so important right now. And seeing people have any sort of success that look like us is incredibly important because, you know, we still have so much work to do as it pertains to what it means to be Black, what it means to be female, and what it means to be in the tech industry. Because validation and being invalidated is so very real. You know, companies will say things like, well, we need the data to support the return on our investment if we're going to, you know, support your initiatives. Where would that data come from if we were never included in it to begin with? Where would it come from? So now it leaves us with so many challenges to prove ourselves when we shouldn't have to. When we have to, like, you know, like not having the financial resources, not having the equipment, not having necessarily the support from the companies that make the games, meaning that you have to be so incredibly creative and resourceful. And that's where authenticity comes in, because your biggest investment is going to be in other human beings that understand why this is important. It's not going to be in the companies. It's not going to be in the games. They don't need us to be profitable. The only reason that we're having this conversation is because it affects their bottom line from a PR standpoint. When these executives have to pay for PR disasters because they have mistreated people, that is affecting their money. And that is why we're having this conversation. But they don't need us, which means that we have to be resourceful for ourselves. We have to learn these things. We have to learn the tools. We have to be empowered, and we have to help each other. And that's how Sugar Gamers has existed for this past decade. It hasn't been because somebody has given me a handout. It's because my friends, my family, the other women, the other people of color, like, we need to be a part of this. It's important. And we're having fun too. Like, I don't want to take the fun out of it, but it's been incredibly challenging. You know, every day I wake up and sometimes I want to quit, you know, like when I get up and then I see somebody on Twitch making millions of dollars, just, and I'm just like, how? Like, I talk to kids, I build programs, I like make systems, I share everything that I have. If I get equipment, that means my whole team got that equipment. If I get a VR headset, then that means my whole team gonna be able to use that VR headset. If I get a new Xbox, that means somebody getting all my old Xboxes. You know what I'm saying? It's a constant labor of love. It's a constant sharing of resources. It's a constant checking up on your teammates, checking up on your friends, being immersed in your community, understanding that the problems that are there, and being humanity first. And that's the only way I've gotten through these challenges, to be honest with you. It definitely isn't money. But it has, you know, I still go through those challenges, and it's been better in the last 10 years, but there's still lots of work to be done. Because like Raquel said, if one, and you know, if you don't get somebody over here to validate that what you're doing is good, then you're not going to be validated, and you have to go all the way outside of where you're from to get that validation. Like, I'm in Chicago, and I know I'm in the US, but it wasn't until I went to LA or New York or, you know, another part of where I was, where somebody else noticed me from another location, that I had even gotten the support in my own home city. And it's just very strange how it works that way. But, you know, like, just
being resourceful is how I've gotten through the very same challenges that Raquel has had to go through. Lack of resources, lack of support, lack of opportunity, you know, like you got to eat. So like, how are you going to like take the time to just learn video game design? And then you're working, you know, 8 to 12 hours trying to take care of yourself, trying to take care of your family. It's difficult. And I'm not going to sugarcoat that in any way. But it's worth it. It's important. It's just so many opportunities here for us, and we cannot ignore it. Autênticas, determinadas, visionárias, que fazem acontecer e não desistem. Olha, essas foram as principais frases assim que eu pude tirar de cada uma das falas de vocês. Mais uma vez, eu me sinto absurdamente inspirada pela história, até a continuar, né? Às vezes, de fato, a gente pensa em desistir por todos os percalços que a gente encontra no meio do caminho, mas quando a gente encontra histórias como a de vocês, a gente fala, acho que não faz sentido desistir não, né? Se elas não desistiram, então, quem sou eu para desistir? Muito obrigada. Agora a gente vai passar rapidinho um vídeo da Raquel, certo, Raquel? Vamos passar então rapidinho e aí a gente faz então as nossas considerações finais, aquele né, tipo, hora de ir embora. Queria passar aqui mais horas conversando com vocês, mas vamos passar o vídeo da Raquel, a gente faz as considerações finais e aí a gente libera todo mundo, perfeito? Let's have fun! On my way. Let's go, Classic! Are you ready? Bom, um musicão mesmo, né? O que eu imaginava, de fato, era... Então, uma salva de palmas, por favor, pessoal. Muito bom, obrigada, Raquel. Vamos para as considerações finais de vocês e aí a gente vai precisar finalizar, então, o nosso painel, o nosso queridíssimo painel. Então, vamos começar com a Raquel, que a palavra já estava aí com a Raquel justamente por conta do vídeo. Então, Raquel, quais as suas considerações finais, a mensagem que você quer deixar aqui para a nossa audiência, tanto quem está assistindo agora, ao vivo, quanto quem vai assistir posteriormente? Ok, eu gostaria muito de agradecer o convite, essa conversa muito gostosa. Sei que é um curto período de tempo, mas fiquei muito feliz. Só um detalhe, se vocês quiserem um pouco mais saber sobre o vídeo que acabou de passar, é o nosso jogo Unbeatmin, que está em desenvolvimento, que é sobre uma batalha de beatbox. Então, se vocês quiserem depois mandar mensagem, entrar no nosso site, que é suthereal.com, para vocês saberem mais. E eu só que gostaria muito de falar que a gente falou sobre vários temas legais aqui. Foi muito importante também escutar sobre a perspectiva da queixa em relação aos Estados Unidos, porque às vezes a gente está tão focada na nossa produção que a gente às vezes não consegue expandir o suficiente para entender também como funciona do outro lado do mundo, né? Então isso é muito importante saber um pouco mais sobre isso. E também eu queria deixar um recado, falar para as pessoas que estão nos assistindo, que sim, o mercado de games é um mercado um pouco difícil de se entrar, mas não é por isso que a gente deva desistir. Na internet hoje existem vários programas gratuitos para ensinar algo relacionado à arte, para games, programação, enfim, tem várias áreas dentro de games que são abrangidas e dá para você fazer de tudo basicamente com games. Então o que eu deixo aqui de mensagem é: usem a internet e usem ela com sabedoria. O YouTube está aí para conseguir você, de forma gratuita, aprender sobre vários temas. Também utilize, tem um site que eu gosto bastante, que é o Coursera, que lá dentro tem vários cursos. Eles são pagos, mas dá para você pedir bolsa de estudos e
pode escrever em português mesmo, que eles conseguem dar a bolsa mesmo assim. Então, é uma coisa que a educação é o nosso princípio. Quando a gente está habilitado para conseguir passar o nosso conhecimento adiante, o nosso caminho dentro do mercado de games é muito mais fácil, porque você consegue mostrar o quanto você entende daquele assunto. Então é isso, muito obrigado por tudo, por todo o pessoal que está aqui junto com a gente, toda a produção, por esse evento incrível, e também obrigado pela Kate por ter me inspirado aqui no nosso desenvolvimento. Então, sério mesmo, fiquei muito feliz. Obrigada pela sua fala, obrigada pela sua presença, por compartilhar um pouquinho da sua história e das suas experiências conosco. Agora, Kisha, qual é a sua mensagem, as suas considerações finais para o nosso painel? Oh man, I keep talking to all of you. Like, this has been, again, very special and very touching because, like I said before, we tend to isolate ourselves. We tend to look at ourselves in such an individualistic manner. I think that it's time for collaboration. Like, we have the technology now that moves past language barriers, and during this pandemic, we've learned that we can move past location barriers. Like, all these barriers and challenges that we've had before, we have been resilient enough as human beings to figure out ways past it. And now that we're here, like, it's time for us to use the internet to really expand how we are looking at this space, and to really collaborate with one another in a real way, and to share the resources and experiences that we've had to get to where we need to go. Because, again, Black lives don't just matter in the United States. They matter everywhere. Humanity and our mental health, it matters everywhere. And video games is such an important tool to help us in that journey overall of, like, what kind of future that we can create. With that being said, that's my sort of final thoughts on it, is that I've been talking with my team personally for a while, and I'm like, I want to meet people all over the world and understand the stories that they're trying to tell with games, and, like, how we can better emphasize that, how we can better sort of amplify those voices. Because, like, I don't want to play Call of Duty 20. Like, I want to play something new. I want to learn about something new. I want to learn about different cultures. I want to learn about why people are passionate about this or that. We're being sold the same story over and over again, and I don't want to buy that anymore. I want to buy Raquel's game. I want to understand why, this is so important to her and her team, and what she did to create that and bring that to fruition. And maybe, even though, again, different location, different culture, she can still help me with what I'm trying to do as Sugar Gamers. We have a game as well. I don't have a video for it, but here's the box, and it's a tabletop RPG that we're trying to, create a digital format for. And who knows, it's just, as people of color, like, we have such a robust perspective, but we still have so much to learn, and so many ways that we can grow, and so many ways that we can connect. And I just think that it's time to emphasize that in a really, really powerful way. So, and yes, thank you for being here again. Like, I'm so touched by this entire experience. So thank you so much. Sensacional. Obrigada, Kisha, pela sua presença. É uma honra poder receber aqui você, compartilhando um pouquinho da sua história, um pouquinho das suas experiências conosco. E, assim, algo que eu captei da sua fala foi o seguinte, não é só questão de vocês ouvirem as histórias e entenderem o que já passou das histórias das pessoas, mas também de transformar o futuro das histórias dessas pessoas. Então, é algo muito, muito, muito gigantesco que vocês estão fazendo, que vai muito além do entretenimento, né? Muitas pessoas pensam no jogo e falam, entretenimento, mas vai muito além disso, vai muito além das pessoas que jogam e das pessoas que criam os jogos, mas também de toda uma sociedade, né? Vocês estão impactando toda uma sociedade, uma mentalidade, uma geração de pessoas que, sem dúvida, vai entender que tem uma importância gigantesca tudo que vocês estão fazendo. Então, nossos parabéns. Vamos uma salva de palmas, tanto para as nossas convidadas, quanto para o nosso evento aqui. Que baita abertura, hein, pessoal?
Uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui, nossa audiência querida, que ficou todo esse tempo aqui com a gente. Vou fazer os meus agradecimentos finais agora, tá? Então, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes de encerrarmos, pessoal, vamos colocar no chat um link para uma pesquisa bem rápida, para que a gente saiba, né, qual o termômetro, vocês gostaram, não gostaram, o que a gente pode melhorar ou o que a gente pode repetir em uma próxima oportunidade. Então, entrem no... a Kisha também está deixando ali, ó, Go Kisha, o site dela. A Raquel também mandou o link do The Real, que é a empresa dela. Então, entrem, se conectem. E ali a gente tem o link da pesquisa. Entrem na pesquisa, gente, é rapidinho. E assim, a gente que organiza evento sabe a importância desses feedbacks. Então, por favor, entrem lá rapidinho e coloquem o feedback de vocês, ok? Já fizemos, então, as nossas considerações finais e o agradecimento novamente à Preta Hub, Festival Feira Preta e à Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos, que temos aqui como os nossos idealizadores e também os apoiadores, que são IBM, Logitech, TikTok e Mais Unidos. Pessoal, é isso, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar sendo host desse painel. Muito obrigada pela presença de todos vocês, obrigada por todas as informações que foram passadas nesse painel. E continuem ligados na programação da Feira Preta, porque teremos shows, teatro, painéis sobre vários temas. E aí vocês podem seguir também, @feirapreta nas mídias sociais. É isso, pessoal. Muito obrigada e que a gente se encontre, então, em uma próxima.